Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Já vou aqui, vamos orar. Que o Senhor Jesus te abençoe. Se você não se inscreveu, se inscreva. Se quiser receber as notificações, é só você ativar o sininho. Faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. Deus, Ele tem um trabalhar tão tremendo. Ele trabalha de diversas formas, mas Ele tem um segredo. Vamos ver logo após a vinheta. Realmente, Deus, Ele trabalha a favor do seu povo. Ele trabalha a favor daqueles que nele confiam. Vamos ao tema de hoje, conhecendo o agir de Deus. O nosso texto base está em Isaías 43, verso 13, que diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? É lindo você entender que Deus, Ele age. E quando Ele age, ninguém pode prevalecer diante do agir de Deus. Ninguém em oposição, tá bom? Deus ele é tremendo, que Ele mostra para Isaías, no capítulo 43, Isaías traz isso para nós, que Deus ele cuida do seu povo, mas que Deus ele está sempre presente com o povo dele. Ele está sempre livrando, independente de situações. Vamos ver Isaías 43, verso 2, que fala assim, olha: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Que Deus tremendo, que Deus maravilhoso é esse. Quando a gente fala nesse contexto de água e de fogo, nós estamos falando de perigos, nós estamos falando de situações difíceis, nós estamos falando que quando você estiver em alguma situação difícil, em alguma situação complicada, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo. Glória a Deus. Livramento na água, vamos pegar. Sabe de quem que eu lembrei quando eu estava fazendo isso? Eu lembrei justamente do povo de Israel atravessando o Mar Vermelho. O que o Senhor fez com o povo de Israel? Ele abriu o mar e o povo passou e não se molhou. Mas não foi só nessa situação, não. Deus também abriu o Rio Jordão e o povo passou e não se molhou. Diante da circunstância difícil, pode ter certeza que o teu Deus é o Deus que age. É o Deus que opera maravilhas. E quando a gente fala em fogo, quem que vem à tua memória? Sabe quem? Pois é, os amigos de Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Ou com outro nome, né? Quando foi mudado o nome deles, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Deus, Ele não impediu eles de entrarem na fornalha. Isso é muito importante você entender. Deus não impediu, ao contrário, a fornalha foi acesa 7 vezes mais. Então era muito furor lá do rei para fazer a fornalha ser acesa 7 vezes mais. Deus não impediu. O que Deus fez? Esteve com eles dentro da fornalha e nada aconteceu com eles. Nem fiozinho de cabelo, nem cheiro de fogo eles tiveram. Salmo 138, verso 7, o salmista diz assim: se eu andar em meio à angústia, tu me fazes reviver. Estendes tua mão contra a ira dos meus inimigos e a tua destra me salva. Olha a confiança do salmista. Se eu andar, porque é possível, com certeza, tu estarás comigo, tu me darás vida, tu me farás reviver. Isto é confiança no Deus Todo-Poderoso. Salmo 107, verso 35 fala assim, olha: transformou o deserto em lençóis de água e a terra árida em mananciais. O salmista está falando para você assim: não te preocupa não, porque Deus está conosco na dificuldade. Deus, Ele transforma deserto, Deus, Ele transforma terra seca, ainda que esta terra seca possa ser coração de pessoas que você ama. Deus transforma porque Ele tem todo o poder, e é justamente isso que Ele está trazendo para o povo de Israel. Deus tem todo o poder, glória a Deus. Tiago 5:11 fala assim, olha:
Eis que consideramos bem-aventurados todos quanto demonstraram fé ao atravessar muitas aflições. Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó e bem sabeis que a solução final que o Senhor lhe providenciou, ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. É a misericórdia do Senhor, é a graça do Senhor, é a compaixão do Senhor que nos faz vitoriosos em Cristo Jesus. Isaías 43:3 fala assim ainda, ó, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. É Deus que nos livra, é Deus que age a nosso favor, é Deus que batalha por nós, é Deus que nos sustenta. Isaías 41:14 ainda fala assim, ó, não temas, não tenhas medo, olha ainda, pois eu mesmo te ajudarei. Eita, que promessa tremenda de Deus para nós. Eu mesmo te ajudarei. Proclame Yahvé o Senhor, o teu Redentor, o Santíssimo de Israel. Não dá para eu olhar para a circunstância e ficar apavorado. Ao contrário, eu olho para a circunstância, para a dificuldade, até alegre em saber que eu não estou só, e saber que o Senhor está segurando a minha mão, e saber que o Senhor está falando que é Ele mesmo que vai me ajudar, é Ele mesmo que vai te ajudar. Olha como Deus, Ele tem o povo dele por um povo precioso. Isaías 43:4, visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela sua vida. Esse contexto é muito lindo. Deus olha para aquele povo está lá sendo moído, está sendo torturado como escravo lá no Egito, está sofrendo. Deus age a favor do povo de Israel, Deus tira o povo de Israel do Egito. E olha, Deus tira os povos que estavam habitando aquela terra que Deus havia prometido para o povo de Israel. Deus tirou aqueles povos de lá. E sabe por quê? Por causa do infinito amor de Deus, por causa do cuidado de Deus ao seu povo. Não adianta nós olharmos a dificuldade, olharmos o impossível. Nós temos que olhar o impossível para nós, que é possível para Deus, com um olhar de vitória. E Deus tirou o povo do Egito. Em compensação, Deus também tirou o povo que estava habitando aquela terra que Deus havia prometido. Jeremias 31:3 fala assim, olha, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Esse é o nosso Deus, um Deus que deixa registrado na sua palavra que Ele é um Deus zeloso, que Ele é um Deus cuidadoso, mas que é um Deus que caminha com o seu povo e é um Deus que batalha pelo povo. Que povo é este? O povo que teme a Ele, o povo que o ama com amor reverente. Deus falou isso para o povo de Israel e Deus mantém isso para a igreja, para nós. Quer ver uma coisa linda? Nós somos o povo de Deus, nós somos aceitos por Jesus Cristo. Paulo fala em Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Como é bom estarmos fazendo o que agrada a Deus, como é bom andarmos na direção de Deus, como é bom deixar Deus nos conduzir. E aí a gente vê, nós somos muito preciosos para Jesus. Enquanto Jesus estava aqui na terra, sabe o que ele fez? Ele estando aqui, ele intercedeu a Deus por cada um de nós. João 17:20-21, vamos ver a oração de Jesus. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Louvado seja o nome do Senhor. Será que você está andando de acordo com a vontade do Senhor? Porque há promessas tremendas, e Deus, Ele tem honrado aqueles que o temem. Deus, Ele tem honrado aqueles que o amam. É por isso que é importante a gente aprender a confiar no Senhor, aprender a descansar no Senhor, sabendo que o próprio Jesus já pediu por cada um de nós, por todos aqueles que haviam de crer nele. Nós somos preciosos para o Senhor.
a ponto de Jesus falar que ele é o nosso pastor, a ponto dele dar a vida dele por nós. João 10:16, o próprio Jesus fala assim, olha, ainda tenho outras ovelhas. Imagina, ele estava lá com os discípulos dele e falou assim, mas eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Olha só as gerações, né? Aqueles que o aceitam como Salvador. Ele fala assim, as quais eu devo da mesma maneira trazer. Eles ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Glória a Deus! Não existe, quando a gente olha para a maravilha da grandeza de Deus, todos aqueles que vêm a Jesus, todos aqueles que recebem a Jesus como único e suficiente Salvador, é ovelha do pasto de Jesus. E Ele cuida, Ele mostra que nós somos preciosos. Além da oração, ele fala, olha, ele chama a nossa atenção, ele fala, vocês têm valor. Mateus 6:26 diz assim, olha, olhai para as aves do céu, não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Oh, aleluias, quando você olha Jesus falando, você tem valor, você é precioso, você tem valor, você é preciosa, porque foi com meu sangue, Jesus falando, foi com meu sangue que eu te remi, foi com meu sangue que eu te resgatei, não foi preço banal, foi preço muito caro. Isso é porque o Senhor nos tem por precioso. Isaías 43:10 fala assim, ó, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Louvado seja Deus. Dá para você entender? Nós somos testemunha desse Deus todo-poderoso, das maravilhas que Ele fez. Eu creio que Ele fez maravilha na tua vida. Eu creio que você pode contar as bênçãos que Deus tem feito na tua vida. Eu creio que não é um momento de dificuldade que você vai fracassar na fé. Ao contrário, você vai se aproximar mais e mais de Deus. Agora, e daí eu não consegui, eu fracassei. Retorna, nós ainda estamos no tempo. Quantas vezes Deus se manifestou ao povo de Israel e o povo de Israel rejeitou a Deus? E Deus se manifestava com poder, com maravilhas, e o povo rejeitava a Deus. E Deus mostrava, assim como Ele está mostrando para você, só Ele é o Deus verdadeiro. Deuteronômio 4:39 diz assim, portanto, reconhece neste dia e reflete em teu coração. Yahvé é o único Deus. Tanto nos mais altos céus, como cá embaixo na terra, não há nenhum outro. Glória a Deus. Por isso que nós temos que policiar o nosso coração. Por isso que nós não devemos ter ser humano nenhum ocupando o primeiro lugar na nossa vida. Porque é o Senhor, o único Deus, que deve reinar no nosso coração. Paulo fala em 1 Coríntios 8:6, olha só, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede, para quem vivemos, em um só Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo que há veio a existir e por meio de quem também vivemos. É bom viver para o Senhor, somos dele, para ele e por ele. Nós vivemos para a glória dele. E o profeta Isaías, ele quer mostrar para o povo de Israel que Deus é o Todo-Poderoso. E ele fala assim, olha, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel, aquele que te livrou, que transformou situações dificílimas, é Ele que tirou o povo da escravidão com braço forte, com mão estendida, é Ele que é Deus, Deus que abriu o mar vermelho para vocês passarem, Deus que abriu o rio Jordão para vocês passarem em seco, Deus que supriu a necessidade de vocês no deserto, aquele que era desde o princípio. Era somente Ele, e é somente Ele que pode agir em qualquer situação a seu favor. Isaías 43:13 fala assim, olha, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu. Quem impedirá? Isaías mostrando o Deus eterno, o Deus poderoso, o Deus soberano, o Deus que está conosco. E olha, quando Deus abençoa, ninguém tem poder para amaldiçoar.
Números 23 e 20 é muito interessante a gente ver que fala assim, ó, portanto, recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou e não posso mudar isso. Pode vir quem quiser lançar maldição, aquele que está alicerçado no Senhor está seguro, porque quem Deus abençoa não pega maldição. Quando ele também estende a mão, ó, ninguém faz retornar. Isaías 14, 27 diz assim, olha, porquanto este é o propósito de Yahvé dos exércitos, quem pode impedi-lo? Sua mão já está estendida. Quem poderá fazê-la recuar? Quem? Ninguém. Sabe por quê? Porque ele é o todo-poderoso, ele é o grande eu sou. Quando ele abre uma porta, ninguém pode fechar. Apocalipse 3 e 7 fala assim, olha, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. É quando a gente vê quando Deus age. Pode se levantar quem for para resistir a ele, não consegue, porque ele é o Senhor. Daniel 4,35 diz assim, olha, todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz, com os exércitos dos anjos, com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo, explica-te, por que ages assim? Então a gente vê que quando Deus decide agir, é Deus, é soberano. E ele agiu lá na vida dos filhos dele. E ele age desde o princípio e age em nós, porque ele é o Deus da história. Ele é o Deus de ontem, de hoje, de eternamente. Só ele tem todo o poder, só ele que pode nos sustentar, só ele que pode nos abençoar. E a Bíblia ainda fala abençoado com todas as sortes de bênção. Sabe por quê? Porque Deus trabalha a nosso favor. Isaías 64:4 fala assim, olha, desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam a sua esperança. Lembra que eu falei que Deus tem um segredo para quem? Para ele agir? O segredo é para quem depositar nele toda esperança. Nosso rei é eterno, nosso rei é poderoso, ele é valente e ele age a favor do seu povo. 1 Timóteo 1,17, Paulo fala assim, ó, portanto, ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único, seja honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. É a ele, ao Todo-Poderoso, que nós damos honra, porque é ele que cuida do seu povo. Isaías 46:10 diz assim, olha, desde o princípio, olha a soberania de Deus, anunciei o futuro, desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera. Eu afirmo, o meu propósito, o propósito de Deus será realizado, certamente farei tudo o que me apraz. Louvado seja o nome do Senhor. Dá para você entender? Agindo Deus, quem impedirá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, Deus age no impossível. É muito importante você confiar, porque o segredo de Deus trabalhar é para aqueles que nele confiam, é para aqueles que nele esperam. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus, Deus te abençoe.